Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista ela foi escrita pelo pastor Fábio Martins e traz o título Fé, Fidelidade e Força. É um estudo dos livros de Josué, Juízes e Ruth. E antes de começarmos a apresentação desta 7ª lição, que traz o título Fidelidade e Arrependimento, eu te convido a se inscrever gratuitamente aqui no nosso canal, no botão embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Assim, você estará ajudando que essa lição possa chegar a mais pessoas. Curta este vídeo, deixe aí o seu comentário e acione o sino das notificações para que você possa receber todas as lições no momento em que nós estivermos publicando. Compartilhe com um amigo, com um irmão, para que eles também possam, juntamente com a gente, desfrutar na aprendizagem da Palavra de Deus. Não se esqueça, toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 7, como eu falei, ela traz o título Fidelidade e Arrependimento. E tem o texto base desta lição no livro de Juízes, no capítulo 1 ao 3. E estaremos lendo apenas Juízes, no capítulo 3, do versículo 7 até a parte A do versículo 9, para esta introdução da nossa lição. E o texto diz assim: Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e aos postes sagrados. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador. O período dos juízes tem o seu início depois da morte de Josué e vai até a ascensão de Saul ao trono de Israel, cobrindo aí cerca de 350 anos da história daquele povo. O livro de Juízes nos apresenta uma época quando não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, assim nos diz a palavra de Deus. É uma história escrita a partir de um ponto de vista religioso. Seu propósito divide-se em 3 partes. Primeiro, ele mostra a necessidade de haver líderes consagrados. Sem a liderança apropriada, o resultado é realmente a confusão civil e o caos moral em Israel. Precisava ali de uma liderança contínua. A igreja de hoje, ela também precisa de um ministério ordenado, de obreiros e de ordenanças, como afirma o próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, 40. Em segundo lugar, o livro de Juízes, ele concentra a nossa atenção na longanimidade de Deus. Se Jó enfatiza a paciência do homem, o livro de Juízes ele apresenta aí a paciência de Deus. A nota principal desta obra é a desobediência. As expressões chaves, elas são: fizeram os filhos de Israel o que parecia mal. E segundo aí a gente vê que também tem a ira do Senhor se acendeu. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos seus inimigos e aqueles que os roubaram. Com a servidão, mesmo o número de libertação são registrados aí. A sequência normal é apostasia, servidão, aflição, oração e libertação.
Em terceiro lugar, este livro é um testemunho de fato de que até mesmo numa era de profunda apostasia, ainda existe alguns poucos que se apegavam à fé e à adoração ao Deus verdadeiro. Podemos traçar aqui, no livro de Juízes, o fracasso de Israel em não permanecer leal ao seu Deus. É evidente que nem todos os israelitas, eles participaram, né? Eles estavam também, alguns, com a sublime fé no Senhor. Moisés e Josué já não existiam mais. Então, aqueles que serviram no Egito também não mais existiam. E o que acontecia? A murmuração e a desobediência no deserto foram presságios que anunciam desventura e infidelidade na futura vida em Canaã. Enquanto Josué 24:15 mostra que havia uma memória viva do antigo paganismo apegado às mentes de muitos. A ruína de Israel foi a conquista incompleta e o fracasso em exterminar os habitantes da terra de Canaã. Josué, no final da sua vida, ele havia exortado os seus ouvintes para que não misturasse com aquelas nações que restavam ainda entre eles. Não era nem para fazer menção dos nomes dos falsos deuses daqueles povos, nem por eles jurar, servir e de lá adorar. Como também avisou aquele líder, Josué, no livro de Josué, no capítulo 23. Então, obedecer era a ordem, obedecer aos mandamentos de Deus. Também, na mesma medida, era o fracasso em não obedecer tudo quanto Deus lhe havia prometido. Os israelitas, eles ficaram contentes por estabelecer ali entre os cananitas. Do mesmo modo, perderam o incentivo de possuir a terra toda. Juízes registra tanto o fato como os efeitos dos casamentos mistos, dos quais a questão do relacionamento com o Senhor e a inserção de deuses como Baal se tornaria ali uma coisa aguda, né? Um problema familiar. Sempre que dois grupos de pessoas entram em contato, há realmente uma tendência inevitável para o sincretismo religioso. Naquele período, o Senhor levantou juízes para libertar o seu povo. Foram 12 aqueles libertadores: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, juntamente com Baraque, Gibeão, Tola, Jair, e entre outros, ali que nós falaremos mais à frente. Débora e Baraque, inclusive, atuaram juntos. Normalmente são contados como um só juiz. Abimeleque também, que aparece como governante, é de menor importância. Ele não foi chamado por Deus para ser juiz. Ele era mais um opressor do povo do que um libertador justo. Outra coisa também que a gente vê é que ele foi o sumo sacerdote nos tempos da juventude do profeta Samuel. Ele também serviu como um juiz de Israel por 40 anos. Isso tudo a gente vai estudar no decorrer das lições. Samuel é o único juiz, embora não apareça como um libertador do povo. Em alguma medida, este é um livro de princípios, no qual vemos uma nova nação formando aí numa vida nacional. Ele relata lutas, fracassos e métodos distintos de Deus para libertar o seu povo, já que em cada juiz levanta-se aí o Senhor para operar de maneira variada e poderosa, uma vez que não havia rei em Israel e que cada um fazia, como a Bíblia fala, né, o que achava mais reto. Vemos que nesta frase recorrente, o conteúdo revela uma grande parte dos fracassos de Israel. Estava no fato de que cada um seguia consoante aos desígnios do seu coração. Por isso, estavam indo
sempre em direção à ruína. E neste caminhar, irmãos, nós chegamos ao primeiro ponto da nossa lição, que traz o título Fidelidade e Arrependimento para Obedecer. Fidelidade e arrependimento para obedecer. Está em Juízes, no capítulo 1 e no capítulo 2, no início do capítulo 2 até o versículo 5. O capítulo introdutório de Juízes, ele complementa o livro de Josué e detalha eventos que eram concernentes à conquista da terra. Josué foi um gênio militar excepcional. O fato é que nenhuma das nações pagãs ao redor ali ousou atacar Israel enquanto ele estava vivo. Mas agora que ele tinha morrido, e especialmente depois ele não ter mais apontado nenhum sucessor seu, as várias tribos começam aí a cometer grandes perigos e, inclusive, são invadidas por todos os lados. Consequentemente, parecia sábio tomar a iniciativa e dar cabo de problemas antes que eles começassem a ficar grandes. A preocupação era quem assumiria a liderança. Alguns historiadores acreditam que este período ocorreu entre os séculos XV e XIV a.C., mas em grande maioria destaca que este período iniciou-se por volta do século XIII, quando o povo de Israel ele passou a ocupar de fato a terra de Canaã. Apesar do nome Juízes, não tem nada a ver como nós assim entendemos como juízes nos nossos dias. A ideia daquela época não é a que nós temos hoje sobre juízes, de um magistrado pertencente a um departamento de justiça. Os juízes, nos tempos bíblicos, eles eram comandantes militares, com poderes administrativos absolutos. Mas o seu ofício não era hereditário, não passava de pai para filho. Eles também não eram selecionados a partir de alguma tribo, né, nem coisa particular, nem mesmo eles eram eleitos por voto, um voto popular. Em vez disso, eles eram escolhidos pelo próprio Deus. O livro de Juízes, ele continua a narrativa histórica desde a morte de Josué e consiste em 3 partes. A primeira, com a introdução, que é a saída das tribos para apossarem das terras que lhe haviam ali sido partilhadas. Traz também uma lista das cidades ainda em poder dos cananeus. O livro, ele narra as guerras pela conquista da terra. A história dos juízes é a história de salvadores de Israel, desde a morte de Josué até Sansão. Também nós podemos encontrar neste livro aí uma introdução em estilo profético com os acontecimentos daquele período, que é um período histórico, e tirando deles aí lições religiosas acompanhadas de notícias minuciosas da vida de 6 juízes e uma breve menção aí da vida de outros 6 juízes também. No livro nós podemos encontrar a pretensão de Abimeleque, filho de Gideão, de ser rei de Israel, como parte registrada aí também na história. Enfim, são apêndices contendo fatos que serão importantes aí na história de Israel naquele período. O autor do livro de Juízes, ele enfatiza a ação de um povo unificado invadindo e conquistando Canaã. Por outro lado, também registra o frequente discurso acerca da necessidade de cada tribo completar individualmente a sua missão. Nós lembramos aqui que Israel ele tinha sido dividido em tribos e não havia ainda uma consolidação da ocupação de maneira segura, pois não havia aí uma unidade. E esses juízes, eles passam a assumir o papel de governantes temporários para gerir aí
a paz em Israel. A situação começa a ficar complicada quando nós estudamos o livro de Juízes, quando ali já no capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 5, nos informa que então os homens de Judá, eles disseram aos irmãos de Simeão, né? Venham conosco até o território que nos foi designado para sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão, eles foram com eles. E quando os homens de Judá, eles atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E é interessante que eles mataram ali 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Aqui nós encontramos um problema que reflete a desobediência de Israel no passado, quando começaram a ocupar aquele território. Os israelitas, eles não obedeceram à ordem de Deus e terão que conviver aí juntamente com os cananeus na mesma terra. Isso, irmãos, representava uma ameaça religiosa, pois a presença inimiga constante levaria um perigo para o povo de Deus. E é bom nós lembrarmos aqui daquela aliança problemática que Josué fez com os gibeonitas. Esse tipo de relações levou aos israelitas a enfrentar muitas dificuldades. Assim, é bom também nós atentarmos para este princípio bíblico, pois quando temos uma situação que se avoluma e cresce de maneira que não damos aí a devida atenção, enquanto está de modo controlável, nós teremos muitos problemas mais graves e sérios no futuro. Por causa dessa situação, os israelitas eles tiveram que enfrentar diversas batalhas. A partir do versículo 8, relata que os homens de Judá, eles atacaram Jerusalém e conquistaram, avançaram contra os cananeus, que viviam ali em Hebrom. Caleb, ele prometeu naquela época de dar a sua filha, Axa, em casamento ao homem que conquistasse Kiriat Sefer. Ali estava a planície fértil da Palestina. Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão mais novo ali de Caleb, ele venceu aquela batalha e conquistou a cidade. E por isso, Caleb lhe deu a sua filha Axa por sua esposa. Em que pese a ordem expressa, as tribos não expulsaram os moradores da região. Eles começaram bem o novo momento, consultando ao Senhor. Somente o que deviam fazer era isso. Mas essa busca não durou muito tempo. A obra começou com zelo, mas terminou em fraqueza. As dificuldades que Israel eram devidas diretamente à sua desobediência a Deus. Eles não exterminaram os inimigos que habitavam naquela terra. Ao contrário, adoraram os ídolos daquele povo e se corromperam moralmente. O texto bíblico, ele destaca que o Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a parte central, na serra ali, mas não conseguiram expulsar os inimigos, pois eles possuíam carros de guerra feitos de ferro. Hebrom, que tinha sido dada para Caleb, este conseguiu expulsar os cananeus e consolidar aquele local para os israelitas. Porém, os benjamitas, eles deixaram de expulsar os jebuseus que estavam morando em Jerusalém. E estes
conseguiram até levantar uma fortaleza que somente foi conquistada nos tempos de Davi, quando o rei Davi ali levantou a cidade e centralizou o seu governo em Jerusalém. Os filhos de Israel, eles entravam na terra, estabeleceram-se onde queriam e começavam a cultivar o suficiente para viver. Breve o inimigo surgia, surpreendendo as tribos e levava inclusive alguns deles cativos. Um destaque interessante é que os israelitas, em algumas batalhas, vão enfrentar guerreiros bem preparados. Eles viviam no que chamamos em arqueologia no período do bronze tardio. O período do bronze tardio, do bronze em si, foi 3.000 anos antes de Cristo, até 1250 na era cristã. Antes da era cristã, não é? E este metal, o bronze, era usado pelas civilizações que habitavam aquela região no Mediterrâneo. Mas alguns dos povos cananeus, eles já utilizavam o ferro para confeccionar as suas armas de guerra, e que era um metal mais forte do que o bronze. Então, guardando as proporções, aquele período também foi de batalha tecnológica. Alguns cananeus já possuíam espadas, escudos e carros feitos de ferro. E no embate com o bronze, eles saíam em grandes vantagens, pois um equipamento de guerra, esse aí, era bem superior ao dos que tinham os israelitas. O texto de Juízes 2, no versículo 1 até o 5, ele confirma a desobediência de Israel e denuncia a aliança que os israelitas eles estabeleceram com os cananitas. O anjo repreendeu os hebreus por eles terem esquecido dos favores do Senhor. Recordou-lhes as condições sobre as quais eles haviam recebido a terra de Canaã. Não deviam formar aliança com os remanescentes dos cananeus, nem tolerar a sua idolatria. Isso foi lembrado por Josué lá atrás. Neste início do capítulo 2, é bom para a gente que possa entender aí que existem duas expressões muito distintas na narrativa bíblica. Existe um anjo do Senhor, que é mandado por Deus, e existe o anjo do Senhor. O artigo que aparece antes do substantivo, ele vai definir que pessoa é essa. Neste versículo, enfatiza o anjo do Senhor. E aparece aí, repreende o seu povo. Neste caso aí, o artigo definido, ele determina que este anjo é a manifestação do próprio Senhor. É o que chamamos em teologia de teofania, que é a manifestação de Deus quando ele fala diretamente com o seu povo ou com alguém. E isso demonstra que a situação era muito grave naquele momento para Israel. Depois que o líder Josué ele morreu, surgiu uma nova geração. E essa geração de israelitas, irmãos, eles não conheciam o Senhor. Seus pais não os ensinaram a guardar as leis de Deus e a ter um relacionamento com Ele. Em vez disso, essa geração ela deixou de amar e obedecer ao Senhor, aquele que havia tirado os seus antepassados do Egito e passou a fazer aquilo que não o agradava. Os israelitas começaram também a adorar os deuses dos povos de Canaã. Serviam a Baal e a Astarote, deuses cananitas, feitos de pedra e madeira. Por causa disso, o Senhor se irou contra o povo de Israel. Inclusive, permitiu que se tornasse ali escravos de outros povos. Os moradores de Canaã, que ainda viviam entre eles, os faziam sofrer e os humilharam. Isso porque eram povos maus e impiedosos.
E Deus, através dessas nações, ensinava aos israelitas que eles precisavam se arrepender e obedecê-lo. A nova geração de Israel foi atingida pelo relapso com as coisas de Deus. Foram relaxados. Eles fizeram descaso com a fidelidade, como fizeram a geração anterior. Eles acharam que os cananeus não eram um grande problema e tiveram que ouvir a repressão do próprio Deus. Desta maneira, os juízes vão surgir aí no meio dessas derrotas, pois o povo ele tinha desprezado as orientações divinas. Ao ouvirem isso, os israelitas ficaram entristecidos e choraram bastante. Isso tudo por causa dos seus próprios erros, pois sabiam que haviam desobedecido às ordens de Deus e estavam caminhando aí em direção oposta ao plano do Senhor. Aquele plano que o Senhor tinha traçado para eles, desde que o chamou Abraão para sair do meio do seu povo, para uma terra ali, a qual Deus tinha escolhido para a sua família. Encontra-se aqui um incisivo contraste entre o livro de Josué e o de Juízes. Enquanto em Josué nós temos aí alegria, visão celestial, vitória, progresso, fé e liberdade, em Juízes nós temos choro, interesses terrenos, derrotas, declínio, incredulidade, servidão. Deus entregou o seu povo à sua própria vontade e eles trouxeram sobre si o próprio julgamento. O povo chorou e ofereceu sacrifício, mas seu arrependimento era meramente emocional e passageiro. Por diversas vezes, Israel esteve muito próximo de ser exterminado, executado, mas o Senhor, milagrosamente e compassivamente, interveio. Pode soar estranho, né? Porque o Senhor Deus, ele não exterminou ali o povo de Canaã para depois enviar Israel para lá. É pertinente destacar que o Senhor, ele tinha um propósito específico e uma estratégia, que era provar o seu povo, conforme destaca aí Juízes 3, do 1 até o capítulo 6. Por que isso? Queria mostrar sua fé, mostrar o pecado e a fraqueza de Israel. Ou seja, para que eles não pudessem esquecer daquela aliança. Deus, ele mesmo, fez essa questão. Demonstrou para Israel que ele era fiel. Por vezes, nós começamos bem e buscamos Deus e caminhamos em seus caminhos, mas no meio da trajetória, às vezes, nós cansamos das lutas e damos trégua frente ao adversário. Acaba por viabilizar a vitória dos inimigos. Ao invés de expulsá-los, se acomodam em sua companhia. Deste modo, irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que tem o título Fidelidade e arrependimento para romper ciclos nocivos. Fidelidade e arrependimento para romper ciclos nocivos. Está Juízes 2, do 6 ao 23. O tema central da obra de Juízes encontra-se nos ciclos de Juízes. E isso é importante a gente entender. Essa razão e a solução para as catástrofes que reiteradamente assolavam o povo de Deus. Era com os juízes e sempre Deus abençoava com eles, libertando Israel daquele sofrimento, levando paz nestes períodos. Porém, quando o juiz da época morria, logo o povo se esquecia de Deus e novamente voltava-se a praticar a maldade que havia abandonado. Mais uma vez, outros povos os dominavam, Israel orava por libertação, então o Senhor levantava
outro juiz para que pudesse ajudar o povo a se voltar para ele e viver debaixo aí das bênçãos de Deus que são prometidas àqueles que obedecem. Então esse aqui é o ciclo. O povo de Deus caía na apostasia, Israel adorava outros deuses e se esquecia do Senhor, como está registrado nos versículos 11 ao 13. Segundo, por causa desta apostasia, eles experimentavam o castigo, vindo da parte de Deus. O Senhor os entregava nas mãos dos adversários, como relata o versículo 14 e o versículo 15. Em terceiro lugar, com isso, o povo caía em si e experimentava o arrependimento. Na dificuldade e na angústia, Israel clamava a Deus. Fato este registrado no versículo 16. Em quarto lugar, Deus ele ouvia o seu povo e providenciava a libertação. O Senhor levantava um libertador, enquanto este governava, o povo permanecia fiel. Saindo o libertador, o povo retornava à apostasia, e isso está registrado no versículo 17 até o versículo 19. Nós podemos ver aqui, irmãos, que a onisciência e a onipotência de Deus levavam o alívio para Israel. Assim vemos que o Senhor ele age na história em cima do erro humano. Deus ele vai construindo a história da redenção em cima de todo o fracasso da humanidade. A desobediência de Israel é usada por Deus para disciplinar e fazer aquele povo crescer de uma maneira necessária. No caso de Israel, a sequência aí do ciclo dos juízes é normalmente seguida de uma declaração de que a terra ficou em paz determinados anos, enquanto o juiz estava vivo. Apesar do autor usar diversas variações aí desse ciclo, ele tem um padrão, né? Um padrão específico. No primeiro ciclo, houve apostasia, né? Como nós falamos. Depois vem o castigo imposto por Deus, e o povo se arrepende, é libertado, né? Otoniel, ele aparece, 40 anos ali, ficando. No segundo ciclo, apostasia de novo, novamente o castigo, vindo pelas mãos dos moabitas e também dos amonitas e alguns outros povos. O povo se arrepende e foi libertado por Eude. Dessa vez, o período de paz durou 80 anos. No terceiro ciclo, a apostasia se repetiu, resultando de novo castigo dos cananeus. Após o arrependimento, vem Débora e Baraque, libertam o povo e não há aí menção de um tempo específico de paz nesse ciclo. Mas alguns historiadores informam que esse período foi de aproximadamente 40 anos. No quarto ciclo, a apostasia aconteceu mais uma vez e seguida do mesmo modo, do castigo de Deus, e essa vez veio pelos midianitas. Com o arrependimento do povo, Gideão se tornou ali o libertador. Após a libertação, o povo ele desfrutou ali de mais 40 anos de paz. No quinto ciclo, a apostasia ocorreu e os filisteus foram os responsáveis pelo castigo. O povo se arrependeu e vem Jefté, foi o líder aí que os libertou. Não há informação sobre o tempo de paz neste ciclo aí, mas, como aconteceu lá atrás em Débora, os historiadores informam que este período foi de aproximadamente 6 anos. No sexto e último ciclo, descrito aí com essa questão da apostasia, foi mais evidente. E mais uma vez, os filisteus agora foram os responsáveis pelo castigo, embora o arrependimento não seja mencionado. A libertação veio por meio de Sansão. Não há menção deste período de paz, mas alguns historiadores informam que esse período ele se deu aproximadamente 20 anos. Além desses 6 juízes,
com maior destaque, o autor ele dá alguns poucos detalhes sobre a carreira aí de mais 6 juízes. Ele destaca Sangar, Zan, Elon e Abidom, entre eles. Nós vamos estudar sobre esses juízes mais à frente. Eles eram líderes temporários, levantados por Deus para libertar o seu povo. Alguns eram dignos até de imitação, como Otoniel, como Débora. Mas Jefité, aparentemente, fazia pouca ideia dos requisitos que Deus ele queria, né? E tinha algumas falhas, como até mesmo Sansão. Pelo menos, eles foram importantes para Deus ali, em certos momentos. E é bom a gente entender que, por vezes, nós achamos que movimento é o que precisamos para embalar, né, a vida cristã. Mas isso não é verdade. O movimento, ele não é progresso, nem crescimento ou avanço. Pode ser que estejamos nos movimentando, mas às vezes nem saímos do lugar. Por outro lado, estes juízes e ciclos ilustram a graça e a misericórdia do Senhor para com o seu povo. Em nenhum momento nós vemos um povo devoto de maneira cabal ou irrestrita. Pelo contrário, Israel aparece aí revelando a sua imaturidade e indiferença para com aquilo que Deus estava fazendo no meio daquele povo. E aqui, irmãos, nós chegamos ao último tópico da nossa lição de hoje, que tem o título Fidelidade e Arrependimento nos Tempos de Provação. Fidelidade e arrependimento nos tempos de provação. Está no capítulo 3 de Juízes, nos 6 primeiros versículos. Neste momento, nós vamos entender que Deus ele tolera certas atitudes humanas, o que necessariamente ele não as aprova, e muito menos as recomenda. O Senhor ele capacitava os juízes a liderar o povo de Israel vitoriosamente contra os seus inimigos. Tanto as vitórias como as derrotas registradas no livro de Juízes são interpretadas como atos de Deus. No início de Juízes, no capítulo 3, nós vemos que Deus ele deixou 5 nações em Canaã a fim de serem usadas como instrumento para provar Israel. Diz o texto que tratava de 5 príncipes, 2 filisteus, cananeus, sidônios e também heveus. Muitas vezes nós nos queixamos de nossos problemas, tribulações, dificuldades que nós enfrentamos na vida. Mas são estes problemas que nos preparam para enfrentar a realidade. Toda pessoa superprotegida não consegue caminhar. Isso pelas suas próprias pernas. A presença do inimigo entre as tribos de Israel ajudou a treinar os israelitas na arte da guerra. Mas a provação revelou, no entanto, que Israel, de maneira fácil e sem qualquer resistência, passou a adorar falsos deuses. Muitos israelitas se casaram com as filhas dos cananeus e também deram suas próprias filhas aos filhos deles em casamento. Não só os israelitas, eles partilharam uma terra com as tribos de Israel, que não foram aí desapossadas por Josué, como também realizavam casamentos com seus membros. E isso foi complicador. Eles iniciam aí um processo de miscigenação com o povo que não conhecia o Deus verdadeiro, ou seja, os pagãos cananeus. E isso levou a adorar aos costumes também e às suas crenças religiosas. Isso foi danoso para Israel. Em razão disso, tiveram de servir em Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia,
por 8 anos. A variedade de povos usados aí para chamar a atenção nos ensina preciosas lições. A primeira delas é de que aqueles povos devem servir de referência àqueles que não sabiam guerrear. Pertinente ao fato de que, em múltiplas situações nas Escrituras, o Senhor usa outros povos para ensinar e até disciplinar o seu povo. Por outro lado, aprendemos que os israelitas, eles veriam a fidelidade do Senhor, tanto no que se refere à maneira como Deus ele sustenta a sua nação, como na maneira que utiliza a sua soberania para controlar todas as coisas. Na realidade, Deus ele usa os seus métodos e de maneira pedagógica para cumprir aí os seus propósitos. Aprendemos que a fidelidade atrelada ao arrependimento contínuo viabiliza a vitória sobre as provações do dia a dia. A vitória com vigilância e a oração nos priva até de algumas práticas que insultam o Senhor, bem como nos priva de quedas iminentes que nos tornam escravos e infrutíferos. Neste capítulo 3, no início, aí destaca a atuação de 3 grandes líderes, juízes. Na verdade, os nomes deles são Otoniel, Eude e Sangar. Nós estudaremos mais para frente sobre eles. Inclusive, Otoniel era sobrinho de Caleb. E nós estaremos tendo mais detalhes sobre o que eles fizeram nas próximas lições. O que importa neste momento é de que possamos entender que depois de uma introdução geral que descreve a vida durante o período dos juízes, temos uma série de episódios específicos. Em cada exemplo, nós temos aí, vamos ler, sobre idolatria de Israel com o seu castigo subsequente. Os juízes eram o que se conhece como líderes carismáticos, ou seja, eles eram inspirados, capacitados, dirigidos pelo Espírito do Senhor. As principais características de um juiz estão ilustradas em Otoniel. Ele possuía o Espírito de Deus, agia como árbitro nas decisões de um caso. Tornou-se líder militar nos momentos de crise. Também exerceu a supervisão de um general sobre o povo. Este momento de nossa lição introdutória ao livro de Juízes serve para indicar o propósito deste momento histórico tão importante na vida de Israel. A presença dos ímpios na terra, juntamente com Israel, devia-se ao fracasso, à idolatria do povo, e isso testava ainda mais a lealdade dos israelitas ao Senhor. Assim, irmãos, nós chegamos à conclusão da nossa lição, onde Deus havia feito uma promessa ao seu povo e garantiu que estaria com eles, dando vitória em cada combate. Eles preferiram não confiar no Senhor e se aliaram aos povos idólatras. E isso foi motivo de grande sofrimento para os israelitas. Enquanto eles tinham a Josué, que dava ouvido à voz do Senhor, entretanto, após a morte do seu líder maior, o povo ele se afastou de Deus e de sua vontade. Aqui vemos que a obediência do servo de Deus, ela tem ligação direta com o arrependimento. Nenhum pecador jamais foi ou será salvo sem o devido arrependimento dos atos contra Deus. Vemos que ainda nos dias de hoje, a importância de obedecer à vontade de Deus é determinante para as nossas vidas. O nosso dever é permitir
que as orientações divinas, por meio da sua palavra, sejam de maneira eficaz na nossa vida. Seguir as regras dispostas ali por Deus é necessário. É preciso compreender e segui-las também. Nada senão Cristo salva, mas o coração relapso não pode recebê-lo. Um pecador não pode crer verdadeiramente em Cristo, porque sem arrependimento não tem como. Então, irmãos, se não fizermos isso, nós estaremos sucumbindo. O Senhor é quem tudo fazia e não se arrependeram aqueles homens genuinamente. Existentes em seus corações, os israelitas sofreram por suas escolhas. Em todas as situações, no entanto, vemos que o Senhor ele não se esqueceu deles. Que grande bênção saber que Deus ele não se esqueceu e não se esquece ou desiste dos seus. Demonstremos frutos de sincero arrependimento. Estejamos atentos aos mandados e princípios do Senhor. Vigiemos para não firmarmos alianças pecaminosas que nos tornem autossuficientes ou independentes de Deus, mas derrotados. E assim, irmãos, nós chegamos ao nosso momento para pensar e agir com 3 questões. A primeira é se você pode dizer que tem a mesma vitalidade da sua vida cristã hoje, como tinha no começo da sua trajetória. A lição de hoje, ela teve os olhos voltados para a debilidade do caráter humano e para a benignidade de Deus. Os grandes feitos de Deus dividem espaço com a decadência moral do seu povo. Às vezes, nós costumamos ficar fascinados com a bênção, a ponto de esquecer o abençoador. É a atitude nossa ainda nos dias de hoje. Como Israel no passado, entregar nossos corações aos ídolos é o mesmo que depositar honra e temores em qualquer coisa, pessoa ou mesmo ideia que nos pareça mais digna do valor que é Deus. Em qualquer dimensão da vida humana, espiritual, emocional, intelectual, é com Deus que devemos manter o nosso relacionamento essencial. Precisamos expulsar da boa terra do nosso coração qualquer ameaça idólatra e prosseguir como no início da nossa caminhada com Jesus. O segundo ponto que vemos aqui é se você tem vivido algum ciclo nocivo que tem atrapalhado o seu crescimento espiritual. Muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Para começar a enfrentar, combatendo essa situação, nós podemos pensar numa autocrítica. E aí nós podemos lembrar que Jesus foi quem conquistou o nosso acesso à pátria celestial. Mas será que reconhecemos nele a única possibilidade de comunhão com Deus? Talvez a nossa vida ainda seja terra ocupada por cultos, a vaidade intelectual ou a soberba financeira. Os irmãos precisam, às vezes, nós percebermos que a idolatria quebra a aliança com Deus e acarreta correções que são, às vezes, dolorosas, quando violantes. Outro caso aí é se você tem negociado com os inimigos e até estabelecendo altares contra o Senhor. É bom lembrar sempre que Deus é sempre bom, não importa as situações que nos cercam. O cuidado e a proteção de Deus estão disponíveis, mas Ele quer que obedeçamos primeiramente à vontade dEle, que é sempre melhor, mesmo que às vezes pareça que não está indo tudo bem.
Deus está trabalhando em nosso favor. Portanto, nós devemos sempre obedecer e confiar em seus desígnios, ser obedientes, nos permitir alcançar diversas metas para tal. E isso é necessário, permanecer obediente, e não apenas quando enfrentamos algumas dificuldades, mas em todo o tempo. Que Deus ele sempre nos ilumine com o seu Santo Espírito, para que possamos a cada dia estar no centro da sua vontade. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, é gratuito, tá? Onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione aí o sino das notificações e compartilhe para um amigo, para um irmão, para que eles também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 8, com o título Fidelidade e Comprometimento. Fidelidade e comprometimento. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?